Eu vou pedir. Ele já está em gravação, então vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Hoje a aula de número 4, de um total de 7 aulas previstas para esse módulo. Esse módulo se chama Módulo dos Profetas ou Módulo dos Livros Proféticos. Vai de Isaías até Malaquias, um período aí mais ou menos de 400 anos de profecia. Nós estamos estudando primeiro os profetas maiores, os chamados profetas maiores. Hoje a gente conclui os 4 ou o quarto deles e depois a gente começa os profetas menores. Serão 16 profetas estudados, 17 livros de um todo, e aí nós vamos concluir o módulo, os 4 módulos previstos para o ano de 2022. E já tem um planejamento sendo feito para o ano de 2023. Como vocês sabem, nosso curso é modular, ele acontece em módulos e vai cobrindo todos os assuntos da Bíblia Sagrada, os seus livros, os seus temas teológicos. Então é isso, hoje a 4ª aula nós vamos estudar a profecia de Daniel, um dos mais importantes profetas da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, e vamos tentar entender, claro, numa aula com algumas limitações, porque o assunto é muito vasto, mas vamos tentar trazer os grandes princípios da profecia de Daniel, do próprio profeta Daniel, e o impacto dessa profecia no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, sejam todos bem-vindos aí. Naldo, nós vamos começar no slide 66, tá ok? Isso, acho que é um pouquinho depois. Esse é o 66, este aí, ó. Este aí. Então, vamos lá, vamos iniciar. Quem nós já estudamos nesse módulo, os profetas? Nós começamos pelos profeta Isaías, o primeiro dos profetas escritores, ou profetas canônicos, cuja profecia está no cânone bíblico. Toda vez que falamos cânone, só estou aqui enfatizando, nós estamos falando os livros sagrados que compõem a Bíblia Sagrada. Então, o primeiro que nós estudamos foi Isaías. Isaías viveu no século 8 a.C., portanto, há 700 anos antes de Cristo, e ele profetizou, embora ele fosse do reino de Judá, ele profetizou principalmente sobre a queda do reino do norte, cuja capital é Samaria. Ele profetizou pelo menos uns 20 anos, dando a chance do reino do norte, que eram as 10 tribos, se arrependerem, mas isso não aconteceu. E então, o que Isaías havia profetizado aconteceu. O reino do norte das 10 tribos foi invadido pela potência militar da época, a Assíria, e houve uma grande violência e parte dos israelitas foi levado para o cativeiro. Esse é o primeiro cativeiro de Israel. Isaías era um homem da corte, um homem intelectual, provavelmente fazia parte de algum grau de parentesco com um dos reis da sua época, e ele falou bastante sobre a santidade de Deus e sobre a salvação de Deus, propondo o arrependimento ao povo. Esse é Isaías. É chamado também o profeta messiânico por fazer referência ao Messias que viria, e nós sabemos hoje que o seu nome é Jesus Cristo. É em Isaías, por exemplo, que nós vemos aqueles nomes sobre o Messias, que eu queria que vocês já corrigissem, se entenderam errado, não são 5 nomes, são 4 nomes. A maioria de nós cresceu ouvindo Deus maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, né? Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Na verdade, quando a gente considera as línguas originais, esses 2 primeiros são um nome só. Então, maravilhoso conselheiro é um título só para o Messias. Ele é o maravilhoso conselheiro, depois Deus forte, depois Pai eterno, depois príncipe da paz. Portanto, são 4 títulos, ok? Agindo eu, quem impedirá? Está em Isaías, né? Depois nós estudamos Jeremias. Jeremias viveu mais ou menos 100 anos, 100 e poucos anos depois de Isaías. Isaías profetizou sobre a derrocada do Reino do Norte e Jeremias
profetizou sobre a derrocada do Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém, as duas tribos, Judá e Benjamim. E Jeremias, diferente de Isaías, era um profeta que não era, digamos assim, da urbe, da cidade grande, da corte. Ele era de um vilarejo e depois veio para Jerusalém. Ele era de uma família de sacerdotes, foi um profeta que Deus chamou para profetizar a Israel e as nações, outras nações. Foi chamado antes de nascer por Deus, assim como Paulo, por exemplo, e profetizou, sobretudo, sobre uma nova aliança que Deus traria, porque o povo de Israel quebrou a antiga aliança. Isso é Jeremias. Depois nós estudamos, quinta-feira passada, o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele foi levado a cativeiro antes daquela grande destruição de Jerusalém, então ele profetizou já na Babilônia, junto de um rio. Ele morava junto de um rio chamado Quebar, e ele profetizou tentando lembrar ao povo da glória de Deus, a glória futura. Tem muitos símbolos na sua profecia, e ele tenta animar o povo de que o exílio passaria e que Deus traria de novo um renovo para Israel. Um dos símbolos da profecia de Ezequiel é o Vale de Ossos Secos, que significa a nação de Israel, que está morta, mas Deus vai restaurar, ressuscitar e vai levá-los no seu remanescente, não a nação inteira, no seu remanescente, de novo para a terra prometida, para Jerusalém. Esse é Ezequiel. E hoje nós chegamos ao quarto dos chamados profetas maiores, Daniel. Daniel é importante, embora ele esteja na sequência depois de Ezequiel, por exemplo, e de Jeremias, mas a história dele começa um pouco antes desses dois profetas. Daniel é levado para a Babilônia na primeira vez que a Babilônia faz uma incursão militar sobre Judá. Então, nós estamos falando aqui de 3 incursões. Israel não vai para o exílio de uma vez só. A última vez, a terceira vez, é a maior de todas, é a que a gente costuma lembrar, que aconteceu no ano de 586 a.C. Mas antes já aconteceu. Judá já foi uma parte da elite judaica, foi levada no ano de 605. Nessa leva já foi Daniel e aqueles 3 judeus que ficaram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles eram da elite, eles eram da classe mais alta de Israel, por assim dizer, provavelmente viviam nas cortes, eram jovens e já foram levados para a Babilônia. Eles eram, claro, escravos, mas um tipo de escravo que foi levado para estudar, para assimilar a cultura dos babilônicos e para servir, inclusive, a Babilônia. Então, Daniel vai primeiro. Ezequiel, por exemplo, vai 7 anos depois. E Jeremias vive o próprio exílio, mas o rei Nabucodonosor, por algum motivo, e parece que é a providência de Deus, deixa Jeremias em Jerusalém, mesmo diante do caos. Ele não segue exilado para a Babilônia. E Daniel, então, antecede um pouco a história desses os 2 profetas, Ezequiel e Jeremias, tá bom? Vamos adiante. Cada livro que nós começamos tentando definir o grande tema teológico deste livro, ou seja, qual é a teologia bíblica desse livro? Qual é o modo como Deus se relaciona com as pessoas nesse momento histórico? Então, isso é a teologia de um livro, a teologia de Daniel. E o grande tema teológico da profecia de Daniel é o Deus que protege. Nós vamos ver um Deus que protege o seu povo mesmo no exílio. Um Deus que revela os segredos dos humanos, os segredos das nações, e revela principalmente os seus profetas, como Daniel. E um Deus que governa. Mesmo a gente vendo no livro de Daniel a história de 4 grandes impérios, os assírios, os babilônicos, depois, futuramente, os gregos e os romanos, a profecia de Daniel vai assegurar que há um Deus que é soberano e que governa
de forma soberana por trás dos movimentos humanos da história. Então, nós vamos ver aqui um dos reis mais poderosos de todos os tempos, que é Nabucodonosor, mas nós vamos ver que ele tem que responder a Deus, o Deus único, o Deus de Israel, o Deus Yahvé. Então, esse é o grande tema teológico de Daniel. Vamos adiante. Então, vamos começar a conhecer esse homem extraordinário. Daniel é de um caráter impressionante, é de uma espiritualidade impressionante, é um homem extremamente piedoso e um homem extremamente inteligente e sábio. Vamos então entender um pouco a sua história nessa mini biografia. Daniel é um inspirador exemplo de fé, de sabedoria e de perseverança em meio a dificuldades e opressão. Sua vida e as suas profecias comprovam que Deus está no controle e conquistará a vitória final, ainda que as forças malignas pareçam exercer domínio. Nós precisamos lembrar disso no nosso tempo que estamos vivendo, com todas as dificuldades que estamos vivendo. Daniel era um jovem da família real de Judá, o Reino do Sul, na época em que o exército babilônico atacou Jerusalém pela primeira vez. Olha aí, como eu falei para vocês, primeira vez no ano de 605, primeira das 3 vezes. Foi deportado para a Babilônia com esses 3 homens, aí, Azarias, Ananias e Misael, na verdade jovens, talvez até adolescentes, que a gente vai conhecer com seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. O rei Nabucodonosor treinou esses rapazes para servi-lo em seu império. Daniel e seus amigos foram os mais brilhantes e saudáveis de todos os alunos da Babilônia, de modo que assumiram cargos importantes na corte do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carreira de Daniel na corte durou quase 70 anos, há quem diga que durou até 80 anos, uma carreira longa. Em pouco tempo adquiriu a fama de ser inteligente e fiel a Deus. Quando Nabucodonosor teve um sonho inquietante, Deus revelou o significado a Daniel, que o explicou ao rei. Tempos depois, Daniel interpretou outro sonho sobre o orgulho do rei. Daniel insistiu para que o rei Nabucodonosor se arrependesse, mas o rei não lhe deu ouvidos e, como consequência, Nabucodonosor teve um período de insanidade. Olha só, Deus, através de Daniel, dá poderes ou revela os poderes de um dos homens mais poderosos de todos os tempos, que é o rei Nabucodonosor. Ao mesmo tempo, Deus tira esse rei e faz ele viver, tira inclusive a sua sanidade mental e faz ele viver no campo com os animais selvagens. Olha só, veja como a ênfase do livro de Daniel é o Deus que governa as nações. Mesmo diante de um rei poderoso como Nabucodonosor, ele tem que responder a Deus, e Deus o coloca e Deus o tira. É muito importante que nós, cristãos evangélicos, entendamos Daniel para a gente ler os tempos que a gente está vivendo. Daniel sempre foi respeitoso com o rei da Babilônia, que o tinha em alta consideração. O caráter e o comportamento de Daniel levaram o rei a adorar ao Senhor, embora não de modo exclusivo. Ou seja, Nabucodonosor passou a adorar a Deus, mas junto com o Deus único de Israel, o Deus Yahvé, ele também acabou adorando outros deuses. A fidelidade e a prudência de Daniel serviram de incentivo para líderes posteriores em culturas igualmente hostis. Mais adiante, Belsassar, que é o segundo rei a quem Daniel serve, rei babilônico, ele era corregente da Babilônia, ele profanou durante um banquete os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém. Nessa ocasião, dedos de mão humana surgiram repentinamente e escreveram numa das paredes do palácio. Os termos em aramaico é Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel interpretou a mensagem como uma previsão do iminente fim da Babilônia. Na mesma noite, Belsassar foi morto pelos persas, que é o império subsequente, que tomaram a capital, sobre o governo de Dario, o Meda, ou seja, já agora aí um quarto imperador. A gente vai ver um pouquinho mais para frente esses imperadores. Daniel se tornou um dos administradores do reino.
A sua gestão competente enfureceu inimigos políticos que convenceram Dario a publicar um decreto proibindo a adoração a qualquer outro que não o rei, sob pena de lançamento em uma cova de leões. Aí vocês já conhecem essa história. A fim de preservar sua integridade religiosa, Daniel desobedeceu a esse decreto, mas foi miraculosamente salvo dos leões. E depois disso foi restaurado ao seu cargo. As visões de Daniel são datadas desse período. As suas profecias são difíceis de entender em detalhes. Isso, até o autor aqui desse texto já admite isso, e é verdade. Mas a mensagem é clara. Embora forças malignas estejam no poder, Deus permanece no controle e salvará seu povo. Jesus e os autores do Novo Testamento citaram Daniel em várias ocasiões. E ao falar do fim dos tempos, usaram as mesmas imagens a que o profeta recorreu. Daniel não tinha nenhuma dúvida de que o Deus Altíssimo seria vitorioso. Essa é uma pequena biografia de Daniel. Vamos agora começar a aprofundar a profecia e a vida deste homem incrível. Vamos adiante. Informações preliminares. Quem é Daniel? Daniel vive aproximadamente 650 anos aproximadamente antes de Jesus. Ele é profeta, ele pertencia à família real da corte em Judá, talvez ele fosse algum parente próximo do rei Joaquim, em Judá. Ele foi exilado na primeira leva de judeus para a Babilônia. Eu já disse aqui que Israel foi levado em 3 levas. É claro que a terceira é a maior de todas, mas Daniel vai na primeira. Como Esther, a rainha, Daniel reside no exílio. A vida de Daniel se passa toda no exílio. Ele é levado jovem para a Babilônia. Portanto, ele cresce fora de Jerusalém, fora da terra prometida, de Israel. Ele também compartilha com outro profeta, Ezequiel, o que significa morar na Babilônia, sendo judeu, adorando o Deus de Israel, mas morando na Babilônia, uma terra extremamente idólatra. Daniel ocupou importantes posições nos governos da Babilônia, o império da sua época, e depois do império subsequente, que é a Pérsia. Provavelmente Daniel morreu no curso do império da Pérsia. Daniel teve grande longevidade, 80 ou 90 anos ele viveu, grande parte da sua vida longe da sua terra natal, Judá. Lá no exílio da Babilônia, ele teve o nome mudado. É por isso que no texto de Daniel, da profecia de Daniel, você vai ver o nome Beltesazar. Não confundir com Belsazar. Belsazar é o rei babilônico. Beltesazar é o nome babilônico de Daniel. Ele viveu lá na corte dos caldeus, dos babilônicos, assimilando toda a sua cultura. Daniel correu risco de vida junto aos outros jovens judeus, o Sadraque, o Mesaque, o Abdenego, quando o rei babilônico quis exterminar todos os sábios do reino. A gente vai ver esse episódio daqui a pouco. Daniel tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia ao Deus Israel, mesmo estando na terra babilônica, no exílio. Ele foi preso e jogado na cova dos leões, mas foi salvo e reintegrado à corte. Como Neemias, outro herói da Bíblia, Daniel fez uma poderosa oração de arrependimento corporativo, ou seja, ele ora por si, mas ele ora por todo o povo de Israel. Ele recebeu uma revelação assombrosa sobre as 70 semanas decretadas por Deus para o futuro de Israel. As 70 semanas de Daniel, daqui a pouco nós vamos lá a ela. Daniel era um homem público, é o que se pode chamar até de um político, e assim como Isaías, por exemplo, e jamais deixou corromper-se, sendo exemplo de integridade e piedade. Ele serviu aos babilônicos, primeiro império da sua vida, e aos persas, o segundo império, com total integridade. Alguém que é fiel a Deus, mesmo numa terra estranha, em governos humanos estranhos. Exemplo de santidade de vida em meio a uma corte imersa na sensualidade, em todo tipo de idolatria, em todo tipo de
de mistura de divindades falsas, assim como Moisés também viveu no Egito assim, e assim como José do Egito também viveu numa terra assim. Vamos adiante. Algumas informações preliminares sobre o livro, a profecia de Daniel. Quando Daniel atingiu a maioridade na Babilônia, vamos lembrar que ele foi levado como um adolescente. Quando isso aconteceu, Jerusalém, que seria depois invadida de novo pelos babilônicos e destruída, já estava em ruínas. Jerusalém já estava em ruínas quando Daniel assumiu lá na Babilônia sua maioridade. A Babilônia prosperava, mas em breve também se enfraqueceria e cairia. Os israelitas, o povo de Deus, estavam no exílio e na Babilônia. Ou melhor, no exílio na Babilônia. Será que eles podiam ter esperança de voltar a desfrutar a vida como nação escolhida pelo Senhor? Por meio das experiências de Daniel como exilado e oficial do governo e por meio de mensagens especiais, Deus revelou seu poder e o seu plano para a história, mostrando que salvaria o seu povo do exílio, até mesmo da morte. Então, só lembrando aqui, em 605 a.C., o rei Nabucodonosor atacou Jerusalém pela primeira vez e capturou alguns de seus habitantes, incluindo os jovens da família real de Judá, inclusos aí Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, ok? Vamos adiante. O livro de Daniel e as ênfases teológicas. Lembra que sempre que estamos usando aqui o nome, a teologia do livro é como Deus se relaciona na história e com os seres humanos naquele livro. Então, as ênfases teológicas do livro Daniel são descritas aqui. Uma delas, Daniel se utiliza de linguagem simbólica. A exemplo, por exemplo, de Ezequiel, de Jeremias, dos profetas de forma geral, mas aparece bastante em Ezequiel e em Daniel também. Nós vamos ver a profecia dele através de uma linguagem de animais, de árvores, de metais, de estátuas. Segundo, a profecia de Daniel tem grande ênfase na soberania de Deus sobre os governos humanos. Ou seja, não é só que Deus guia a nação de Israel. Deus guia todos os governos humanos, inclusive as potências da época, como a Babilônia. 3. Deus dá a Daniel, e é revelado e escrito nessa profecia, a visão de períodos da história, não só do que ele está vivendo, mas a história futura do mundo. Daniel fala sobre impérios. Claro que ele nem viria a conhecer. Ele fala de 4 grandes reinos. Ele viveu em 2 deles. 4. Em Daniel aparecem anjos e visões para revelar o futuro. São os anjos mensageiros que aparecem aí. Inclusive aparece o anjo Gabriel, que é um anjo muito especial na Bíblia Sagrada, em atividades muito específicas enviados pelo próprio Deus. A vitória final de Deus e do povo de Deus sobre as forças do mal é enfatizada em Daniel. É um livro que consola, porque mesmo diante do mal e da maldade, Deus não abandonou e nem perdeu o controle da história. 6. O livro de Daniel foi escrito em 2 línguas, as línguas originais da Bíblia, o hebraico e o aramaico. O hebraico era uma língua, digamos assim, mais da elite, e a língua que se utilizava no templo, e o aramaico era o idioma mais comum no meio da sociedade mais simples. Inclusive, o livro de Daniel provavelmente é o livro da Bíblia que, em proporção, ele aparece mais em aramaico do que qualquer outro livro da Bíblia. Aramaico era uma língua, inclusive, utilizada por Jesus, né? 7. O livro revela como Deus usa um país pagão, a Babilônia, para punir o povo da aliança, o povo escolhido, e advertir esse povo para que se arrependessem, sob pena de perderem a terra que Deus deu a eles, a terra prometida, Canaã. O que nós sabemos acabou acontecendo posteriormente.
O livro de Daniel, ele começa com uma descrição da invasão da Babilônia em Jerusalém. E a pilhagem, o roubo dos itens do templo. E vai ser importante mais para frente a gente voltar nesse assunto dessa pilhagem, desse roubo dos itens do templo. E isso tudo é levado, o grande templo de Salomão é levado para a Babilônia, os itens do templo, as peças de ouro, de prata e de tudo mais. E também, nessa primeira leva, são deportados jovens talentosos, jovens estavam sendo preparados para a corte de Judá, mas são levados agora para a Babilônia e serão preparados para serem mão de obra de qualidade no país do exílio, lá na Babilônia. Então, vamos adiante. Mais algumas informações. 9. A gente vai ver algumas histórias que são muito conhecidas no meio cristão. O capítulo 6 de Daniel, por exemplo, é um dos mais conhecidos e repetidos relatos das Escrituras. Se você leu Daniel, você vai lembrar que é o episódio em que Daniel é jogado na cova dos leões sobre o governo do rei Dario, o rei persa. Os capítulos 7 até o 12, eles antecipam aquilo que a gente vai verificar lá no Apocalipse, um tipo de literatura que é chamada de literatura apocalíptica, que ela usa muito imagens para dar ideia de uma realidade que é uma realidade fantástica, ok? 11. O sonho do rei Nabucodonosor descreve 4 reinos, sucedidos por um reino que nunca será destruído. Então, Nabucodonosor tem um sonho, daqui a pouco nós voltamos a ele, e nesse sonho ele vai ser interpretado por Daniel, e Daniel vai falar que há 4 reinos, e que Deus está controlando essa história, e que Nabucodonosor faz parte do primeiro, mas esse reino será destruído e vão se suceder outros reinos até chegar ao 4º, que também será destruído, e verá um 5º reino que será eterno. Então, neste livro aí, o sonho de Nabucodonosor, eu não coloquei capítulo X, ali é capítulo 2, tá? No livro de Daniel, Deus é chamado, olha só, de ancião dos dias. Ou seja, aquele que é mais velho que os dias, ou seja, aquele que é eterno. Os 4 reinos do mundo antes do reino definitivo, daqui a pouco nós vamos voltar a isso. Também é nesse livro que são descritas as famosas 7 semanas de Daniel, que dá pano para manga entre os intérpretes bíblicos e muita maluquice também sobre algumas pessoas tentando interpretar essas 70 semanas de Daniel. 15. O tema da ressurreição surge com força em Daniel. É claro que a ressurreição já vem aparecendo em alguns salmos, na vida dos judeus, vem aparecendo também no livro de Oséias, ela aparece um pouco, de forma um pouco assim, não muito explícita em Isaías e talvez Jeremias, mas em Daniel, a profecia de Daniel fala abertamente da ressurreição do corpo. Um Deus que vai fazer ressuscitar o corpo. E isso é uma coisa extraordinária para essa época. Nós estamos vivendo aí 6, 7 séculos antes de Cristo. 16. O reconhecimento de Daniel quanto à profecia de profetas anteriores a ele, como o Jeremias. Ou seja, Daniel ele vai aconselhar um desses reis, do qual ele é conselheiro, a ler a profecia de Jeremias. Porque Jeremias havia dito que o cativeiro duraria 70 anos. E ele incentiva os reis da sua época a conhecerem a profecia de Jeremias. E também ele é um grande observador da lei de Moisés, de que Deus levaria o povo para o exílio por desobediência, mas Deus manteria sua aliança, sua fidelidade e traria um remanescente de volta. Daniel conhece isso, Daniel vive por essa profecia, pela palavra de Deus, e a sua profecia vai reforçando isso. 17. Deus governa o futuro, é tema em Daniel. O futuro de quem?
o futuro de cada pessoa individualmente e também de cada nação de modo especial. Nós, brasileiros, precisamos voltar às Escrituras, entendendo principalmente a profecia de Daniel. A profecia de Daniel também é chamada o Apocalipse do Antigo Testamento. Assim como a gente tem o Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, que trata do tempo do fim, Daniel também trata disso. Por isso ele é chamado o Apocalipse do Antigo Testamento. Continuemos. Vamos entender os personagens desse livro. Primeiro, Daniel, que nós já fizemos aqui um breve relato da sua mini biografia. Mas é bom só reforçar que Daniel, quando ele vai para a Babilônia, ele tem um nome mudado. Ele passa a ser chamado na Babilônia de Beltesazar. É o nome caldeu babilônico de Daniel. Tem mais 3 personagens aí. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses também são nomes babilônicos. Os nomes judeus deles é Ananias, Azarias, aqueles 3 nomes que a gente conhece, tá bom? São 3 jovens extremamente talentosos que estão sendo preparados para a corte em Judá, mas que são levados para a Babilônia e são fiéis a Deus. Eles depois vão passar por aquele episódio da fornalha, ok? Terceiro, o rei Nabucodonosor, um dos homens mais poderosos da terra, o mais poderoso rei do Império Babilônico. Ele passa a ascender como rei a partir do ano 612 a.C. Nós vamos lembrar aqui que é 605 que Daniel é levado para a Babilônia. Portanto, quando Daniel é levado para a Babilônia, já tem 7 anos aí que Nabucodonosor está aterrorizando o mundo. Um outro rei babilônico é Belsazar, que aparece na profecia de Daniel. É o último rei do Império da Babilônia. A Babilônia é derrotada sobre o reinado de Belsazar. É aquele quadro lá que o dedo de Deus aparece na parede, colocando um fim no reinado de Belsazar e, por consequência, no reinado babilônico, no Império Babilônico. Um outro rei que praticamente é de passagem só no livro de Daniel é Ciro. Ciro foi o rei da Pérsia que venceu os babilônicos. Ele é aquele rei que assinou o decreto para os judeus começarem a voltar para Jerusalém. Ok? Depois aparece um outro rei persa, portanto, aí já o 4º rei, Dario. É esse rei que está no poder quando Daniel é perseguido por outros falsos religiosos e ele vai acabar na cova dos leões e Deus o liberta. É no reinado de Dario, o rei persa, ok? O rei da Média Persa. Ele era da Média, na verdade, que era um conjunto, uma aliança de 2 países que se tornou um império depois. E a gente vê também um outro personagem importante, Gabriel, o anjo especial. O anjo que depois nós vamos ver que é o mesmo que anuncia o nascimento de João Batista ao seu pai Zacarias. É o mesmo anjo que vai aparecer a Maria, mãe de Jesus, lá em Nazaré, anunciando também o nascimento de Jesus. Esse anjo poderoso, que a Bíblia não afirma que é arcanjo. Eu tenho visto gente falar por aí que a Bíblia afirma 2 arcanjos, Gabriel e Miguel. Isso não é verdade. Miguel, sim, é um arcanjo, é um chefe dos anjos. Gabriel não é citado como arcanjo, mas é citado como um anjo muito importante para trazer mensagens especiais de Deus à humanidade. Vamos adiante. Então, nós falamos que Daniel profetizou e viveu e aconselhou durante 2 impérios, mas ele profetizou sobre 4 impérios. Portanto, 2 desses impérios foram posteriores a ele. Ele viveu durante, primeiro, o Império Babilônico. Quando a Babilônia era o império, ele foi levado de Judá para a Babilônia na adolescência. E esse Império Babilônico é associado na profecia de Daniel a um material que é o ouro. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Ouro. Segundo Império Persa.
No Império Babilônico, Daniel lidou com dois reis, Nabucodonosor e Belsazar. No Império Persa, que é o império que venceu e substituiu a Babilônia, Daniel lidou com dois reis imperadores, Ciro e depois o rei Dario. E Daniel vai dizer que esse império é simbolizado por um outro material, prata. O primeiro ouro, o segundo prata. Depois vieram dois impérios posteriores a Daniel, mas profetizados por ele como impérios futuros. O Império Grego. Os gregos dominam o mundo e na profecia de Daniel, esse império é associado ao material chamado latão. Olha, ouro, prata, latão. Você já percebeu que está tendo aí uma ideia. E o quarto império profetizado por Daniel seria o Império Romano. O Império Romano, quando Jesus nasceu, ele nasceu no Império Romano. E esse império é associado a um outro tipo de material, um conjunto de ferro e de barro. Você já deve ter percebido que do Império Babilônico até o Romano há uma decrescência da qualidade dos materiais. Ouro, prata, latão, ferro, barro. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse significado. Vamos adiante. Também no livro de Daniel, aparece a imagem, a figura de 4 animais ou 4 bestas, que são muito importantes para explicar a profecia dele. O primeiro é um leão. Um leão. O leão, ele é a representação do Império Babilônico, da força do Império Babilônico, e que está associada ao ouro, lá na outra imagem. Vocês vão se lembrar disso. O segundo animal é o urso, que é a representatividade do Império Persa. O Império Persa, urso, e que está associado também a um outro material, prata. Leopardo, o Império Grego, que vem na subsequência, e ele é associado ao material latão. E depois aparece em quarto lugar um animal não identificado, mas extremamente feroz, com dentes de ferro, que estraçalha tudo que vê, e é associado ao Império Romano. Esse império que a gente já viu que era associado também a materiais como ferro e barro. Vamos entender aqui. Leão, o Império Babilônico, Nabucodonosor, Belsazar, o Império Babilônico, através de Nabucodonosor, foi o império que mais concentrou poderes na mão de um homem. Nabucodonosor era o homem mais poderoso da terra. Daí comparado a um leão, e também comparado ao ouro, o mais valioso dos metais. Depois veio o Império Persa, na sequência, que era poderoso, mas não tão poderoso em extensão quanto a Babilônia no seu auge. Daí é comparado a um urso e ao material prata. Depois é substituído esse império pelos gregos, o Império Grego, que é comparado a um leopardo pela sua ligeireza em tomar o mundo. Em 12 anos, Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, dominou o mundo da sua época, mas também tinha fragilidades, por isso é associado a um material chamado latão. E depois, um animal que é uma mistura de animais não muito bem identificados que representa o Império Romano, que está associado ao ferro. É um material menos valioso, mas muito forte, como é o ferro. Mas não dá liga com outras coisas, que é o barro. A gente depois vai ver um pouco a respeito disso também. Vamos adiante. Olha aí, fazendo uma associação direta agora, olha. No capítulo 2, no capítulo 7, aparecem algumas associações. Tanto é onde aparece, por exemplo, os impérios citados, né? Então, olha só, cabeça de ouro, que é o primeiro império, que é o Império Babilônico. Olha lá, o reino da Babilônia é representado por um leão. Cabeça de ouro, leão, a Babilônia. Depois, o segundo império, que é a Média Pérsia, os persas. Peito e braços de prata, que é aquela
aquela figura da estátua que Nabucodonosor está vendo. A cabeça de ouro representa o reino da Babilônia. O peito e os braços são de prata, e também simbolizado por um urso. Terceiro lugar, a barriga e os quadris são de bronze, representado pelo leopardo. Grécia, o Império da Grécia. Em quarto lugar, essa estátua tem pernas de ferro, que é o quarto animal, não muito bem identificado, que representa Roma. Aí uma representação breve dos 4 grandes impérios profetizados por Daniel. Vamos adiante. Olha só, a interpretação mais tradicional, e não há uma só das visões de Daniel, a gente tem aqui, olha esse quadro, olha. Primeiro tem a visão da estátua no capítulo 2, aqui na vertical, a visão da árvore no capítulo 4, a visão dos 4 animais no capítulo 7 e a visão do cordeiro e do bode. Então, essas são as 4 grandes visões do livro de Daniel. Agora, como essas 4 visões estão relacionadas agora na horizontal ao Império Babilônico, ao Império Persa, ao Império Grego, ao Império Romano e um quinto império, que a gente sabe agora que é o Império do Rei Jesus, que vai acontecer futuramente. Então, em primeiro lugar, a visão da estátua acontece durante o Império Babilônico, que mostra um reino cuja representação é cabeça de ouro. Nesta mesma estátua, é mostrado que os peitos e os braços são de prata, que representam o Império Persa, como nós já falamos aqui. O ventre e os quadris de bronze, o Império Grego, olha, ouro, prata, bronze. E ferro, o Império Romano. E o reino messiânico, que é o reino que vai vir e ser definitivo, é representado por uma pedra. Engraçado que Pedro, o apóstolo, vai dizer que Jesus é a pedra angular. Nós vamos relacionar isso depois. No capítulo 4, nós vemos uma visão de uma grande árvore, que representa o rei Nabucodonosor, que é exaltado por Deus e depois humilhado. Já no capítulo 7, nós temos a visão dos 4 animais, aqueles animais que eu já citei, o leão, depois o urso, depois o leopardo e aquele outro animal não identificado, né? Um leão com asas de águias, ou seja, a força do Império Babilônico. Um urso que levantou do lado, o Império Persa, porque a Pérsia se levantou mais do que a Média. O que era a Média Pérsia se tornou depois na história chamado só como Império Persa, né? O Império Grego, um leopardo ágil, com 4 asas. A gente vai ver na história que essas 4 asas foram os 4 sucessores generais de Alexandre o Grande. Interessante isso na história, né? E o Império Romano, um animal terrível com dentes de ferro. E que, claro, na escatologia, nos acontecimentos futuros, a gente vai ver o anticristo, que é o pequeno chifre proferindo insolências que aparece lá na profecia de Daniel. E na quarta visão, que é a visão do cordeiro e do bode, a quarta visão de Daniel, aparece então aí um cordeiro com 2 chifres, uma alusão ao reino da Pérsia. Por que 2 chifres? Porque eram 2 povos que tornaram o império, a Média, ou os Medos, e a Pérsia, ou os persas. Portanto, 2 chifres, um mais longo que o outro. Claro, a Pérsia é mais longa, porque ela se destacou nessa aliança militar. No Império Grego, a gente vê essa visão do cordeiro aparecendo. Olha só, um bode com chifre. Os estudiosos da Bíblia, que olham para a história, identificam esse bode como Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores do mundo antigo. Ele foi quebrado e surgiram 4 outros chifres menores. Os 4 sucessores de Alexandre o Grande, 4 generais. E depois são quebrados esses 4, aí aparece um outro chifre que é identificado como um imperador cruel demais, que é um grego chamado Antíoco Epifânio. Epifania quer dizer Deus manifestado. Ou seja, esse cara chamava a si mesmo de a divindade manifestada num homem.
Olha a loucura desse cara, né? Então vamos lá, vamos um pouquinho mais adiante. 4 impérios mundiais. Um relato aqui breve. Olha, em Daniel, 2 visões panorâmicas mostram a soberania de Deus sobre a história. Nabucodonosor teve a primeira visão e Daniel teve outra semelhante. Em cada uma das visões, 4 reinos do mundo são apresentados. As identidades desses 4 impérios sempre gerou questionamentos, mas também houve consenso histórico. Os pais da igreja admitiram essa explicação que eu já dei aqui. Alguns intérpretes da antiguidade de nosso tempo argumentaram que a Grécia seria o 4º império, mas essa ideia meio que caiu por terra. Roma é o 4º reino, mas a figura bestial, essa figura não identificada, esse animal não identificado, essa figura demoníaca e desumana presente na visão, não se resume apenas à época do Império Romano. É uma figura escatológica, ou seja, é uma figura para o final dos tempos. Ok? Então, reparar que no capítulo 2, os metais da estátua, eles se tornam cada vez menos valiosos. Ouro, prata, latão, ferro e barro. E os animais? Os animais é um movimento contrário. Eles se tornam cada vez mais ameaçadores. É um leão, é um urso, é um leopardo, daqui a pouco é uma figura pior ainda. Ok? Então, esses são os 4 impérios aí na profecia de Daniel. Vamos adiante. Olha só as referências explícitas, as datas que Daniel cita. Aqui, um adendo. Os cristãos precisam estudar, aprender, entender e aplicar a história da igreja, a história de Israel e a história secular. Senão, nós seremos presas fáceis de um monte de falácias. Recentemente, eu já falei para vocês o quanto a igreja evangélica sofreu com profecias que não eram profecias, gente falando em nome de Deus e que não batia com as escrituras. Eu mesmo alertei várias vezes isso, e ficou evidente agora nos acontecimentos no Brasil. Por quê? Porque a gente não estuda a história da igreja. A gente não estuda que essas coisas já aconteceram. A gente não estuda que quando a igreja ela se mete dentro de política partidária, ela sai arrebentada. Sempre foi assim, está sendo tristemente repetida no Brasil, né? Então, é por isso que é importante a gente ver em Daniel como a profecia se encaixa nos tempos históricos. Então, por exemplo, quando Daniel esteve na Babilônia, ele esteve profetizando nos anos de um rei chamado Nabucodonosor. Então, a gente sabe quais são as características históricas. E depois de um rei chamado Belsazar, que a gente também conhece as realidades históricas do seu entorno. Depois, o rei Ciro, que é aquele rei que assinou o edito para os judeus voltarem para sua terra, e depois o rei Dario, que é quando a gente vê aquele episódio de Daniel na Cova dos Leões. Então, a história secular ela anda junto com a história bíblica e com a teologia. Daí a importância da gente conhecer a teologia bíblica, mas também a teologia histórica, para a gente discernir o que a Bíblia está dizendo para agora e o que a Bíblia está dizendo para o futuro, inclusive. Vamos adiante. Olha só, aí mais uma referência aos impérios em que Daniel esteve lá como profeta. O Império da Babilônia e depois o Império da Pérsia. No Império da Babilônia foram 3 imperadores, mais 2 mais conhecidos, Nabucodonosor e Belsazar. No Império da Pérsia, Ciro e Dario I. Vamos adiante. Volta só um pouquinho aí, Naldo. Eu acho que vale a pena aqui eu fazer uma associação. Daniel é profeta. Daniel é a boca de Deus. Daniel aconselha reis. Daniel levanta reis no sentido de dizer que eles são instrumentos de Deus. Mas Daniel também é profeta de Deus para destituir reis, como fez com Nabucodonosor e com Belsazar. Agora, olha que interessante. Daniel é profeta na Babilônia, mas a Babilônia sai do governo. E quem entra no governo é a Pérsia. Portanto, mudou
os governos e mudaram os governantes. Mas Daniel continua fiel à palavra de Deus. A quem ele serve? A Deus. Mas mudou o governo, ele era ligado àquele. Não, ele serve a Deus. Não é a Babilônia e nem a Pérsia. Ele serve a Deus, o Deus de Israel. Isso deve nos ensinar muitíssimo nos nossos dias. Vamos adiante. Uma palavra sobre esse rei superpoderoso do mundo antigo. Ele governou a Babilônia, ampliou, consolidou o império do seu pai, que era o Nabopolassar. Olha só o nome desses sujeitos aí. E ele invadiu Judá por 3 vezes. Na última, ele arrasou Jerusalém e levou todo mundo, ou quase todo mundo, para o exílio. Ele também venceu a Síria, que era um império antigo, que não é tratado em Daniel, parecia um império invencível. Esse rei, ele era dominado pela Síria, e ele conseguiu vencer esse império do qual ele era dominado. E quando ele fez isso, ele ganhou fama no mundo inteiro. Aí o Egito tentou fazer frente a ele. Ele também venceu o poderoso Egito, entrou em Jerusalém, destruiu Judá. Ou seja, era um homem extremamente potente e poderoso, né? Que mais pode ser dito a respeito dele? A maioria da sua vida encontra-se em Daniel, mas ele aparece em outros livros da Bíblia também, né? É um homem que reconheceu o poder de Deus, principalmente através de Daniel, mas o seu coração não era completamente convertido. Não era. Embora ele tenha reconhecido Deus em alguns atos sobrenaturais e tudo mais, ele não se converteu completamente. Mas ele reconheceu, por exemplo, que havia um Deus que era soberano e um Deus que era superior a todos os deuses do mundo antigo. Ok? Vamos adiante. A explicação, eu disse a vocês que apareceu no quarto dos impérios, o quarto que é identificado com o Império Romano, um animal que ele tinha 10 chifres. Esses chifres depois, eles vão se transformando, de sorte que o último desses chifres é um chifre pequeno. E houve sempre uma batalha interpretativa na história da teologia de o que significa esse chifre pequeno e quem seria na história esse chifre pequeno. Vamos ler aqui um pequeno texto. Esse chifre presente na visão de Daniel representa um rei e tem feições humanas, como olhos e boca. Essa imagem é característica da literatura apocalíptica. Lembra que eu falei agora há pouco? O chifre chamou a atenção de Daniel por falar com arrogância e agir com violência contra os outros reis, o povo de Deus e o Altíssimo. O que ou quem é um chifre pequeno? Essa imagem descrita no capítulo 7 é associada de modo bastante próximo a representações de perversidade. Aí vem o nome desse imperador grego, Antíoco Epifânio. Tem características muito semelhantes ao que é descrito em Daniel 7. Mas não é só ele. Na história aparecem outros homens, por exemplo, imperadores romanos como Nero, o Calígula e o Domiciano, que eram homens perversos, terríveis, como era esse Antíoco, o grego. E, de acordo com essa proposta, o ser que ainda está por vir será um homem e não um demônio nem Satanás. Ou seja, há muitos estudiosos da Bíblia que dizem que esses homens, Antíoco Epifânio, Nero, Calígula, Domiciano, são uma prévia do maior de todos os anticristos que vai surgir no tempo futuro e no tempo final. Ok? Esse pequeno chifre, ele lembra de que o mal é personificado em um rei arrogante, em um sistema monárquico, ditatorial, que se opõe com violência ao Senhor e ao seu povo. Esse rei usurpa, toma o lugar de, usurpa. Interessante esse termo aqui. Os reinos desse mundo. Mas seu sistema demoníaco não prevalecerá, pois o mal será sempre destruído. O povo de Deus pode encontrar consolo em saber que esse último ataque violento e essa manifestação do mal serão breves, e as obras de seu reino infernal serão arruinadas.
o líder escolhido por Deus, o filho do homem, que é outro tema presente em Daniel, nomeado pelo ancião de dias, que eu já expliquei aqui, que é o Deus Pai eterno, governará com a aprovação e o poder divinos, e seu domínio prevalecerá em um reino indestrutível. O povo de Deus é incentivado a perseverar e a ser fiel. Eles têm a esperança de um reino justo, no qual viverão na presença de Deus. Quem fará isso? Diz o texto de Isaías: o zelo do Senhor, a fidelidade do Senhor dos exércitos fará com que isso aconteça. Vamos adiante. Olha aqui a figura desse filho do homem que é citado em Daniel 7. A expressão hebraica e aramaica, filho do homem, significa ser humano. A figura majestosa, porém humilde, que é semelhante a um filho de homem. Ou seja, tem aspecto idêntico ao de um homem, mas não parece ser meramente humano. Está apontando para um Messias. Sua identidade exata não é especificada, mas seu papel é claro. Qual é o papel? O Altíssimo nomeou para governar em um reino eterno e universal. Ele também representa seu próprio povo, o povo santo do Altíssimo, que participará do reino desse Filho do Homem sobre todos os povos e nações. A cena ao redor do Filho do Homem sugere duas características divinas. O fato dele vir com as nuvens do céu indica que ele vem dos céus. E o povo também vai ser arrebatado ou nas nuvens, que é a linguagem que Paulo usa em Tessalonicenses. Na ressurreição, como Jesus foi envolto também numa nuvem em sua ascensão. O Filho do Homem, citado em Daniel 7, recebe seu reino com humildade e com santidade, sem se esforçar arrogantemente, como aquele chifre pequeno lá, para obter poder. Em seu caráter, é o oposto do chifre pequeno, ou seja, Jesus vai governar não pelo poder da espada, mas pelo poder do seu amor. Isso é um nó na cabeça de muita gente, que está esperando um Cristo com armas nucleares. É curioso isso, como quando nós não vamos às Escrituras, a gente cria ideias equivocadas. Equivocadas por quê? Porque tem um monte de gente hoje escrevendo textos da Bíblia sem contextos. Eu não sei vocês, mas chega cada coisa para mim aqui. Assim diz o Senhor, aí vem um texto totalmente louco, ou interpretações completamente equivocadas sobre texto da Bíblia. Nós estamos vivendo esse texto, e tem muita gente que não está se alimentando da palavra de Deus, e não tem amor à palavra de Deus, e a única coisa que vê são essas coisas. Aí ficam enlouquecidos, raivosos, querendo destruir o mundo, achando que o mundo vai acabar se uma coisa não acontecer. Isso é falta de alimentar-se da palavra de Deus. Simples assim. Vamos adiante. Como eu disse a vocês, o tema ressurreição aparece fortemente na profecia de Daniel. E Daniel diz que a ressurreição não será igual para todos. Alguns vão ressuscitar para o bem eterno, outros vão ressuscitar para o mal eterno. É a ressurreição que vai revelar a natureza do caráter final de cada pessoa. Ou seja, quem nós somos, a ressurreição vai dizer. Se nós ressuscitarmos para Deus, então o nosso caráter terá sido aprovado. Se nós ressuscitarmos com a maldição eterna, seremos reprovados. É assim em Daniel. Vamos adiante. Aqui tem uma explicação mais longa. Eu acho que eu vou esperar um pouquinho, porque trata de uns assuntos mais complexos de Daniel, que são as 70 semanas de Daniel. E ele tem várias explicações, várias escolas. Eu vou tentar fazer de forma breve aqui, e à medida que vocês forem perguntando, eu vou tentar explicando para ver se a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Pode passar um slide a mais, Naldo? Olha aqui as contas um pouco complexas que os estudiosos da Bíblia tentam explicar as 70 semanas de Daniel. Há pelo menos 4 grandes explicações. Eu vou colocar aqui a explicação mais no âmbito reformado, em oposição
a explicação que é dado no meio chamado dispensacionalista, em que a Igreja Evangélica Brasileira Pentecostal praticamente foi formada. Então, se você perguntar a alguém da Assembleia de Deus, da Quadrangular, praticamente eles vão conhecer uma dessas visões, que é a chamada dispensacionalista, que fala muito sobre o arrebatamento e depois uma segunda volta de Cristo, que fala que esses 7 anos serão literais, e que a tribulação durará 3 anos e meio, e depois mais 3 anos e meio depois, Israel vai reconhecer o anticristo, e ao final de tudo isso, Jesus vem depois para iniciar o grande milênio, e só depois do milênio é que vai vir o estado eterno. Essa é a visão mais conhecida no Brasil, isto é, quando é conhecida pelos evangélicos que não amam a palavra de Deus e não a leem. Mas eu, particularmente, como pastor, como teólogo, eu creio que essa não é a melhor explicação. A melhor explicação é de que nós já estamos diante da semana 70, onde tudo o que devia acontecer já aconteceu até a vinda de Cristo. E agora nós estamos, de fato, diante dos últimos acontecimentos. Ou seja, o tempo do fim já começou e faz tempo. Não é que ele virá. Conforme Marcos 13, que é chamado o primeiro Apocalipse. Quando é que começou o tempo do fim? No evento morte e ressurreição de Jesus, e no evento ascensão de Jesus aos céus, e no evento a descida do Espírito Santo. Essas 3 coisas, esses 3 eventos, em muitas situações, eles são tomados como um só. O começo de uma nova era, a era do fim, portanto, a última semana de Daniel. Ou seja, Cristo pode voltar a qualquer momento, sem que qualquer outra coisa aconteça. Então, essa é a explicação mais reformada, da teologia reformada, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Arnaldo, vai um pouco adiante. Deixa eu ver o que nós temos. Ok, nós concluímos aqui o quarto dos chamados profetas maiores, Daniel. Passamos por Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E agora a gente vai para uma interação aqui, um bate-papo, perguntas, dúvidas, sugestões, comentários. Vamos lá, Arnaldo, contigo. Maravilha, maravilha, pessoal. Vamos às questões, às perguntas. Fiquem à vontade, esse é o momento onde a gente pode perguntar ou até mesmo comentar sobre o tema, tá bom? O microfone está aberto, você pode fazer por aqui pelo microfone ou pelo chat também, ou pelo grupo que nós temos. Fiquem à vontade. Olha, enquanto está surgindo a primeira questão aí, eu me lembrei só de um roteiro que eu vou fazendo enquanto vocês estão formatando as suas perguntas. O livro de Daniel começa com um relato de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadindo Judá e levando o povo para o exílio. Foram 3 levas. Nessa primeira leva vai Daniel e os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E nesta primeira invasão da Babilônia, são levados os itens de prata e ouro do templo. Por que isso é importante? Porque no segundo rei da Babilônia, lá, o Belsazar, Deus vai julgar esse rei e a Babilônia, porque eles utilizam esses instrumentos sagrados do templo, pilhado e roubado do templo, numa celebração de idolatria. E Deus julga Belsazar por causa disso. Então, acontece isso. Então, começa assim Daniel. Depois vem a visão já de Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho, fica sem dormir, chama os sábios do reino, ninguém consegue interpretar. E o pior, Nabucodonosor não quer que eles apenas interpretem o sonho. Ele quer que os sábios e os adivinhos e os profetas adivinhem qual foi o seu sonho. Olha que maluquice. Não é que ele conta o sonho para alguém interpretar. Ele chama os sábios e fala: ou vocês dizem o sonho que eu tive e depois interpretam, ou vou matar todos vocês não servem para nada. E ninguém conseguiu decifrar e nem saber o que estava na cabeça do... Aí ele mandou matar todo mundo. Todo mundo, incluía Daniel. E Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam sendo formados para serem sábios da Babilônia.
É aí que alguém fala para Daniel, Daniel vai lá, pede uma semana e vai orar. O profeta vai orar, né? Vai orar e Deus mostra a Daniel o sonho que está dentro da cabeça de Nabucodonosor. E Daniel chega diante de Nabucodonosor, fala qual foi o sonho que ele teve e interpreta esse sonho. Olha que coisa impressionante. É aí que começa a desenrolar a história de Daniel com esses reinados, tá bom? Perfeito, fica à vontade, pessoal. A Áurea, no início do curso, ela falou que, e graça e paz, estou com problemas no áudio e só escuto. Mas o Vanderlei está se cuidando e Deus está cuidando. Deus abençoe a todos. Que bom saber que o Vanderlei está sobre cuidados. E se ela está com problema no áudio e só escuta, então ela está com problema no vídeo, não? Porque se ela está escutando, o áudio não está com problema. Eu acho que para falar, né, conosco. Ah, deve ser o áudio para fala, né? Então tá bom. Então você não fala, Áurea, você só ouve hoje, tá bom? Depois você fala bastante. Uma observação, enquanto está formando perguntas aí. Vocês perceberam que, dentre as coisas mais importantes da profecia de Daniel, uma das menos importantes, é importante, mas é da menos importantes, é a história da Cova dos Leões? Perceberam isso? Quantas outras coisas mais importantes tem? Por isso que a gente deve mergulhar na palavra de Deus. Vamos lá, quem ia falar mesmo? Eu. Boa noite, rapaz. Tudo Noite, bom? Leandro. Bem. Cronologicamente, mano, a Esther vem depois de Daniel, é isso? Sendo que a Esther, claro, não é profeta, mas assim, só seguindo a história, depois de Dario, vem esse tal de Xerxes, é isso? É o Xerxes e o Artaxerxes, né? São esses dois. Então, ela já está num outro momento histórico, né? Então, ela já está no momento onde vamos lembrar que, na época, o rei Assuero, que é dito, é o Xerxes, tá? É o mesmo rei. Quando aparece o nome Assuero em algumas Bíblias e Xerxes em outro. Então, eles estão em tempos distintos aí, tá bom? Esther está num tempo, digamos, um pouco anterior, um pouquinho anterior a Daniel. Só que ela está vivendo em outro reino, né? Então, mas todas elas, olha, tanto Esther quanto Daniel, quanto Neemias, eles passaram quase a vida inteira no exílio. Isso é importante a gente saber, porque Esther era uma adolescente judia cuja família foi levada também para o exílio. O exílio da onde? Da Síria primeiro. Então é por isso que talvez ela seja um pouquinho anterior ao profeta Daniel. E Daniel é um pouco anterior ao profeta Jeremias. Daniel e também é um pouquinho anterior ao profeta Ezequiel, né? Vamos lembrar que Ezequiel profetizou no exílio, Jeremias no momento do exílio, né? E Daniel está antes disso, tá bom? É importante que a gente lembre disso, tá ok? Ok, obrigado, mano. De nada. O pessoal está meio calado hoje. Eu tô estranhando, Naldo. O que será que aconteceu? Não sei se o tema é complexo ou não é complexo, ou se eu não conseguir explicar com clareza, ou se há uma reflexão profunda de alguém que está falando assim, e eu que achava que a Cova dos Leões era outra história de Daniel. A gente vai ter que falar bastante da Copa do Leão, né? Eu acho que é muito complexo, Manu. Acho que É complexo, né? Estamos todos quietinhos aqui, porque eu estou aqui refletindo. Eu concordo com vocês. Eu concordo com vocês que o livro de Daniel é um dos mais complexos, porque ele mistura o Deus da história agindo na história do mundo. Se você não compreende pelo menos um pouco da história do mundo, a história secular, você não consegue compreender muito bem Daniel. É por isso que os cristãos precisam estudar história. História secular, história da igreja, para que consigam interpretar a Bíblia
à luz dos eventos da história, porque aqui nós estamos falando de Deus falando a homens e impérios conhecidos largamente na história, reis conhecidos da história secular, como Nabucodonosor, como Belsazar, como Ciro da Pérsia, como Dario, né? Então, nós precisamos conhecer a história de modo que a gente possa entender como é que Deus está se revelando nesse livro e como essa mensagem ela se projeta para o futuro. Porque Daniel, grande parte da profecia dele fala sobre o futuro, sobre o que vai acontecer no final dos tempos e como Deus vai vencer os poderes da morte e do mal. Uma pergunta, pastor. Vamos lá, Lima. Se tem algum registro do final da vida de Daniel, se ele chegou a voltar do cativeiro, se ele morreu na Babilônia mesmo. Os estudiosos dizem, Lima, que ele morreu não na Babilônia, ele morreu durante o reino, o império seguinte, quando os persas venceram os babilônicos, porque ele profetizou nos dois impérios, né? Na Babilônia e na Pérsia. Então, ele morreu durante o Império Persa, que foi mais ou menos longo, né? Então, ele morreu no exílio. Não se sabe exatamente em qual cidade, mas cidades dominadas pelo Império Persa. Ele morre no exílio. Ele morre com idade bastante avançada, talvez com uns 80, 90 anos. E ele foi conselheiro desses impérios durante cerca de 70 anos. Ele foi bastante longevo, Daniel. Ah, sim. Tá joia, pastor. Obrigado. Viveu bastante, né? O leão queria tornar a vida de Daniel curtinha, mas o leão teve que jejuar, né, Naldo? É verdade. Imagina só, o leão vendo tudo aquilo ali, não podia traçar. Pois é. Ronaldo, boa noite. Lenita, pastor. Boa noite, Boa Lenin. noite. Então, pastor, quando o reino babilônico foi dominado pelos persas, Daniel reconheceu que as circunstâncias não eram apenas políticas, né? Ele Isso. percebeu a mão do Senhor em todo aquele cenário. É isso Aparentemente, tudo indica que Daniel tinha acesso às profecias de Jeremias, né? Tinha. Talvez ele tivesse até cópia, né, da carta de Jeremias. Sim, ele encontrou a profecia de Jeremias, leu a profecia de Jeremias e, inclusive, falou com os imperadores da sua época que isso ia acontecer. Por exemplo, a visão que Nabucodonosor tem de uma grande árvore, em que essa árvore cobria o mundo inteiro e os pássaros e os animais faziam os seus esconderijos debaixo, estava falando de quem? Da Babilônia e do seu rei poderoso Nabucodonosor. Quando ele conta esse sonho para Daniel, Daniel falou, essa árvore é o Senhor, Nabucodonosor, e Deus vai cortar essa árvore. Simples assim, né? Vai cortar. Simples assim. Aí Nabucodonosor morre, quem assume é Beltzazar, o rei babilônico posterior, e esse rei que vai estar dando aquele coquetel para a sua corte, cheio de lascívia, cheio de prostituição, cheio de idolatria, e usando o quê? Usando os utensílios do templo de Salomão que eles roubaram. Sim, verdade. Aí aparece o dedo de Deus na parede, e Daniel vai lá, olha só o risco de Daniel, dizendo, o teu reino foi pesado e achado em falta. Deus vai pôr um ponto final nele. E o texto de Daniel diz que na mesma noite, os persas invadiram a Babilônia e mataram esse rei. Olha só. Verdade. Obrigada, pastor. De nada. Será que hoje em dia tem algum Daniel por aí, mano? Tem. Naldo, a gente vive num mundo de tantas coisas ruins e dos cristãos com comportamento tão ruim, as lideranças cristãs com comportamento tão ruim, mas jamais a gente pode
nem passar pela cabeça nossa que Deus fica sem testemunho na história. Deus nunca fica sem testemunho na história. Pode ser raros, mas tem. Tem Jeremias, tem Isaías, tem Daniéis por aí. E como a gente está precisando de Daniel, porque Daniel é um profeta e, ao mesmo tempo, ele é um estadista, não. É um cara que pensa na ação, pensa no cuidado das pessoas, ele pensa na justiça, ele pensa... ele não come dos manjares da mesa do rei. Olha só, ele está lá na corte, mas ele come verduras e água. Ele não toma do vinho do rei. Eu estou usando uma linguagem simbólica, como a Bíblia. A Bíblia lá não era simbólica, mas para nós é simbólica. Ou seja, ele não partilhava dos valores e desvalores da corte. É isso que a Bíblia está dizendo. Inclusive, ele falava palavras de correção e de exortação ao próprio rei. O problema do nosso tempo é que os profetas eles estão comendo na mesa do rei. E quando o rei está fazendo coisa errada, como eles comem na mesa do rei, eles não têm coragem para falar. E tentam fazer como estavam fazendo os sábios na época desses homens. Dizendo, não vai acontecer nada de errado, não. Vai dar tudo certo, Deus está conosco. Só que está cheio de exemplos na Bíblia que quando profetas fazem isso, não só eles são tidos como falso profeta, como tudo cai em derrocada. E se a gente não atenta para isso, a gente repete os erros na história. Ele não... não aguenta. Mas afirmando, Deus tem o seu testemunho na história. Deus tem. Essas pessoas estão aí. E, de alguma forma, Deus está usando a vida delas. Que ele continuou, Lima. Ele continuou o ministério dele até... Ele continuou como conselheiro, que eu entendi. Como que é? Eu estou vendo, acho que... É o Lima e Eliane, está ali numa discussão altamente teológica. O Lima está perguntando assim, que será que Daniel, que passou na cabeça de Daniel, que Daniel não voltou? Mas pelo que eu entendi a sua resposta aí, pastor, é que ele continuou profetizando, ele continuou como conselheiro, né? Até o final, né? Era o ministério dele, Deus tinha mandado ele a cumprir esse ministério desde a adolescência. Ele foi levado praticamente adolescente para o exílio. E ele passou a vida inteira. Ele, Esther, também não voltou. Nem a família de Esther. Neemias fez incursões em Jerusalém, mas viveu grande parte da sua vida no exílio também. Eles tinham esse ministério. Quer dizer que quando o Império Babilônico foi conquistado, Daniel permaneceu lá, né? Permaneceu lá. E os novos imperadores reconheceram que ele era homem de Deus. Então é isso. Então é isso. É isso mesmo. Ele continuou lá, inclusive, aconselhando, né? Ele passou, por exemplo, o rei Dario, que é o rei do episódio da Cova dos Leões, era um rei persa. Que era o segundo império. Então, é verdade. Então é isso, é verdade. Não é só a dúvida. É isso aí, é verdade. Ele continua mesmo, até porque, né, o rei não ia conseguir nenhum outro como Daniel, né? Jamais, que jamais. recusou os presentes, né, como se ele estava dizendo com isso que ele estava simplesmente dizendo que interpretaria a escritura sem cobrar nada por isso. Pois é, e aí tem um episódio interessante, Lenita, que quando o rei Dario ascende ao poder, esse rei persa, ele manda parar a construção do templo, que está acontecendo lá com Ageu, Zacarias, quando estão profetizando. Por quê? Porque os oponentes dos judeus estavam dizendo que eles iam fazer o templo e se rebelar de novo. Dario, como não conhecia a história do antecessor dele, que era o Ciro, que fez aquele decreto, ele falou, então para tudo aí.
Para tudo. Aí quem é que vai falar com ele? É Daniel. Daniel vai falar, não, rei, não é isso não. O seu antecessor, o primeiro imperador persa, que é o Ciro, é quem deu essa autorização. E eles foram... Tem um decreto aí. O Dario nem sabia que tinha um decreto. Ou seja, Daniel manjava muito de legislação, Naldo. Uhum. Ele falou, O homem procura era o decreto, que cara. tem um decreto aí. E ele foi procurar e achou o decreto e também mostrou ao rei a profecia de Jeremias, que dizia que o povo ia voltar do exílio. Ele usa teologia e conhecimento humano secular para falar. Olha só que homem extraordinário. Uhum. Era o cara. Era o cara. Daniel era o cara. É isso aí. O que eu estou achando Obrigada. engraçado é que vocês vão... Eu acredito que vocês vão sair com uma percepção assim. Nossa, e eu achava que a melhor coisa que Daniel tinha feito era o episódio de sair da cova. E a história dele é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. São muitos episódios, né, para um homem só, né? É. E eu quero ver agora a Eliane e as minhas irmãs, a Zanza e o pessoal, contar o restante da história de Daniel para as nossas crianças. Uhum. Elas vão querer saber também, né? É verdade. Elas estão se saindo muito bem, viu? Não, eu estou vendo algumas gravações de mães aí, muito feliz de ver como as nossas crianças estão aprendendo a amar ao Senhor e amar a palavra do Senhor. Fantástico. Tem sido bastante produtivo. Bênção, bênção de Deus. Bênção. Precisamos formar, ajudar, né? Formar Daniéis por aí, né? Pois é. Homens com espírito excelente. Vocês são como Daniel. prova de que quando eu apresento uma criança em nossa igreja, parte da minha oração é sempre, Senhor, que eu esteja apresentando aqui os teus líderes, os teus profetas para a geração futura. Eu espero sinceramente nisso. Creio sinceramente nisso. É verdade. Amém. Mano, As razões pelas quais eu creio é que a minha família esteve muito próxima de uma profetisa, a irmã Luzia, e disse à minha mãe, antes de eu nascer, que Deus tinha me chamado ao pastorado. Vocês acham que eu tinha como escapar disso? Eu tentei. E a verdade é que eu tentei. Teve um momento que eu achei que eu ia empresariar, eu ia ser empreendedor, e estava indo muito bem, obrigado, até Deus colocar um muro de concreto na frente e falar assim, olha para mim. Deus é bom. Quem conheceu a dona Constantina, acho que não tem dúvida, não. Pois é. São histórias de fé, histórias de vida que vão se concretizando ao longo da nossa jornada. Cada um de nós tem essas histórias, né? Mais alguma questão, meus irmãos? Hoje tem bastante gente online aqui, isso é excelente, hein? As aulas online tendem a dar mais resultado, a gente aprende mais intensamente, mais profundamente. Mano, Aí, tá vindo o Leandro. Vamos lá, Leandro. Não, só ia perguntar se no Império Grego se teve algum profeta, porque tivemos da Assíria, né? Que foi Isaías, depois Babilônia e Persa com Jeremias, Ezequiel, Daniel, e em Romanos tivemos João Batista, né? Mas então, no grego tivemos algum? Não. E aí, talvez seja, você está fazendo uma pergunta, e eu estou gostando muito da sua percepção, Leandro, porque você já está ligando coisas aí que eu fico muito feliz como professor de teologia ver que o pessoal já está fazendo ligações. Isso é excelente. Isso quer dizer que o aprendizado está acontecendo. Olha só, quando acontece o reino da Babilônia, depois o reino da Síria, dos persas, depois o reino, o Império Grego,
O Império da Síria, ele se estende até o século IV, portanto, depois da profecia de Malaquias. E nós vamos lembrar nas aulas anteriores que a profecia cessa em Malaquias. E o próximo profeta será somente João Batista, já dentro do Império Romano. Então, dentro do Império Grego, a profecia cessa. E o que acontece? Aí aguardem cenas do próximo capítulo, que provavelmente vai ser o módulo que vai abrir o ano de 2023. O silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento. Ah, entendi, pastor. Foi em torno de 400 anos, né, que você citou, né? Assim, né? Exatamente. Exatamente. Entendi. Obrigado, mano. De nada. Mais alguém aí? Não? Bem, não sei se vai, fala. Parece que alguém ia falar. Se vai, vamos fazer a saideira aí. Ou foi impressão minha? Acho que foi impressão, então. Bem, se não temos, então, nós estamos concluindo aqui a aula de número 4 do módulo Os Profetas. Estudamos Daniel, anteriormente havíamos estudado Isaías, Jeremias, Ezequiel e agora Daniel. Agora nós vamos estudar um bloco de profetas, que são os outros 12 profetas, os chamados profetas menores. E nós vamos fazer isso em 3 blocos. Os profetas antes do exílio, os profetas no exílio e os profetas pós-exílio. Então, nós vamos estudar essas 3 nuances. Então, vai ser também aí a oportunidade de entender por que tem um nome de um profeta chamado Sofonias na Bíblia. Esse cara o quê? Tocava sanfona? O que era para ter um nome assim? Sofonias, né? Então, nós vamos entender a mensagem incrível desse profeta, como Obadias, né? Como Joel, como Malaquias, como... Não, eles não eram músicos, não, Elias. Sofonias era só um nome parecido da sanfona aí, né? Então, a gente vai ver que a profecia ela acontece para Israel, Judá, e ela acontece para as outras nações também. Como foi para a Babilônia, para os impérios, vai vir profecia para Amon, para Moabe, para os filisteus. Deus é o Deus de todos os povos. É o Deus em toda a história, né? E nós vamos chegar aí, tá bom? Então, dito isso, nós vamos dar um stop no recording